Senhor na beleza da tua santidade. Estou alegre nesta noite e essa semana aí de poder me recuperar espiritualmente, e poder cultuar o Senhor também, e o Senhor tem renovado nossas forças aí, dando graça. A palavra que o Espírito Santo ministrou hoje pela manhã, eu indo trabalhar, ele soprou no meu ouvido essa palavra, e quando eu cheguei em casa fui meditar ela, e colocar aqui no papel tudo aquilo que ele ministrou. E nós iremos falar nesta noite sobre competição. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9, do 30 ao 37. Esse espírito que tem se espalhado, propagado, multiplicado e dilacerado vidas, o espírito de competição. Foi isso que o Espírito Santo ministrou. E quando o Espírito Santo ministra uma palavra, ele me leva na vida, no casamento, no emprego, na rua, e me traz para a igreja para me ministrar, e o primeiro a ser ministrado sou eu. Marcos 9, versículo 30 ao 37, encontraram? O maior no reino dos céus é o título aí. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos. Eles dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? E o versículo chave aí, que é o 34. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Olha a competição aí. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao Pai que me enviou. Você pode dizer um amém? Amém. Pode sentar glorificando, exaltando e adorando aquele que vive e que reina pelo caminho. O verso 34, que é o chave, diz: eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o primeiro ou era o maior. Em Lucas 9:46, ele discutiu entre eles quem era o maior. Em Mateus 18:1, eles perguntam para Jesus quem deles era o maior. Em Lucas 22:24, eles continuam contendendo sobre qual deles seria o maior. Em Mateus 20, o 20 e o 21, a mãe de Tiago e de João faz um pedido a Jesus, que no reino dele um filho se assente à direita e outro à esquerda. Que espírito é esse, irmão? De competição entre os discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. A competição, o significado dela no dicionário é uma disputa ou uma concorrência entre duas ou mais pessoas que buscam a vitória ou simplesmente superar quem os desafiam. Luta ou conflito, os eventos ou obstáculos que essas pessoas precisam superar para saírem vitoriosas. Aleluia. E quantos que nessa disputa não mede nada e sai de forma exacerbada em busca de um interesse que muitas vezes não vai levar a nada. A disputa ou a competição, ela começa na origem da vida humana, através de um espermatozoide e um óvulo. Ocorre a fecundação, que é o fenômeno biológico através do qual o óvulo e o espermatozoide se unem, dando origem a uma nova vida. A competição começa aí. Chegam ao óvulo, olha que interessante que eu descobri hoje, porque eu sabia que era milhões. Chegam ao óvulo cerca de 300 milhões de espermatozoides, células germinais masculinas produzidas no testículo. Entretanto, apenas
de 300 milhões, apenas um espermatozoide eles penetram a vagina e nadam através de uma abertura para o útero que se chama cérvice, até a trompa uterina. O espermatozoide vencedor troca o seu material genético com o óvulo, completando assim os 46 cromossomos, 23 vindos do pai e 23 vindos da mãe. Então nós que estamos aqui nessa noite, nós já somos um vencedor, porque de 300 milhões de espermatozoides, Deus escolheu eu e você. Nós fomos no dentista ontem, e a minha esposa viu as fotos do dentista lá, da filhinha dele, e perguntou: você só tem ela? Ele falou: só. Não quis mais? Nós tentamos mais 2 vezes, e minha esposa perdeu 2 filhos. Quantos espermatozoides mortos? Quantos óvulos, quantos espermatozoides, quantos cromossomos que não ficam, porque Deus não permite. Mas eu e você somos vitoriosos em Cristo. Então não precisamos mais, irmão, competir. Nós já competimos no útero de nossa mãe. Quando fomos fecundados, de 300 milhões somos um, escolhido pela mão de Deus para uma obra, para uma missão, como temos aprendido. Já há uma competição no início da vida, uma disputa em 300 milhões para somente um fecundar. Nós já somos vitoriosos, mas a disputa continua. As crianças disputam, competem entre si. E quando é gêmeos? No caso de Esaú e Jacó. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 25, do 22 e 23. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, e se assim é, por que sou eu assim? E foi a perguntar ao Senhor: Rebeca, grávida de Esaú e Jacó. E foi perguntar ao Senhor, porque os dois já lutavam entre si. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Porque no reino de Deus não é igual ao reino do homem. No reino do homem, o menor vai servir o maior, mas no reino de Deus, o maior tem que servir o menor. E Jesus, como o maior, desceu para servir eu e você que somos menores, e pela fé nós entramos na presença dele e louvamos e encontramos salvação naquele que é o maior. E o texto continua: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu primeiro ruivo e todo com uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú, quer dizer cabeludo. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando a gerou. A briga no ventre, briga para nascer, competição entre gêmeos dentro da barriga de uma mãe. Olha como que é a natureza, o instinto, a genética humana tende, irmão, a competir, irmão. É uma disputa que é intrínseca. Já na criança, as crianças vão crescendo e o espírito de competição é intrínseco, é um instinto. Por tudo se disputa. Na escola, nas aulas que tem alguma atividade, é uma disputa. Nos boletins de finais de ano, do trimestre de cada ano, às vezes a maior preocupação de um aluno é saber a nota do outro, se foi maior que a dele. É uma competição. Não é proposital muitas vezes, que a criança é inocente, mas tem esse instinto. A professora Betânia ali, não é? Muitos deles já querem saber: você tirou, já pega o boletim? Qual foi a sua nota? Tirei 8, tirei 7,5. Foi melhor que você. Disputa inconsciente, e que a criança já vai crescendo com esse sentimento de competição. Olha o texto que nós lemos, nós vamos voltar nele daqui a pouquinho. Para concluir, a gente vai voltar nos discípulos competindo entre si para saber quem era maior ou quem era o melhor. A criança cresce e ela vai concorrer a uma vaga na faculdade, disputa, uma vaga de emprego, competição, uma promoção no emprego, competição. A disputa parece não acabar. Disputa, competição no trânsito, nas filas, final de ano, dá até morte. Competição entre pais e filhos nas brincadeiras. Às vezes ninguém quer perder, mas você vai tirar para o ímpar, não quer perder.
Teve o sorteio das irmãs aqui para ajudar na festividade. Ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar. É uma competição, às vezes sadia. Mas aonde vamos chegar com essa competição? Competição entre marido e mulher, irmão, por incrível que pareça. Há marido que compete com a mulher, amores. É triste, a mãe sabe disso. E a gente sabe o que acontece dentro e fora da igreja. Uma competição para quê? Se os dois são ambos uma carne, para que disputar um com o outro? Tudo que é de um é do outro. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Gênesis 2, quando Deus faz o casamento, serão ambos uma carne. Tudo é dos dois. É verdade. Se um perder, o outro perde. Se ganhar, o outro ganha. Se um está triste, o outro também está. Para que disputar? Para que competir o marido com a mulher? O filho com o outro filho, o irmão, competindo entre si, como estava Esaú e Jacó, e brigaram até o fim, até que um dia Deus apareceu para Jacó, teve um encontro com ele, e ele decidiu se encontrar com seu irmão para apaziguar aquela briga de 20, 30 anos atrás. Competição entre colegas de trabalho, competição em estado, países. Olha as guerras, olha as guerras. Não é de hoje que se tem guerra no mundo, é o quê? Competição para medir força. Eu lembro que uns tempos atrás, o coreano pegou o Kim Jong-un lá, pegou um míssil e estava desfilando para afrontar o Donald Trump. Eu acho que era o Barack Obama ainda, desfilando com um míssil, deu uma polêmica. Para quê? Incitando a guerra para competir, para ver quem tem mais poder bélico. É o mundo que nós vivemos, é o mundo de competição. Se falarem que é valendo alguma coisa, pronto, começa a guerra. Eu estou para fazer aqui uma gincana na escola dominical, de procurar versículo, para a gente trazer alguma novidade e agradar os irmãos também com alguma lembrança. Mas se falar, é valendo, irmão, pronto. Mas aí, é uma disputa. Eu, quando era criança, brincava lá na escola dominical, a cidade bíblica ganhei discos, LP naquela época, né, fita, Bíblia. E era uma disputa, irmão. Quando o irmão Guatimara falava, é valendo, domingo que vem é valendo, não queria perder, porque está em nós, irmão, está em nós, está em nós. Mas tudo que está em nós pode ser tirado, né? Como aquele corinho, renova-me, Senhor, eu preciso ser mudado, tira de mim. E nós, enquanto cristãos, estamos competindo? Você está competindo? Reflita. Nós, enquanto cristãos, estamos competindo? Competir é saudável? É benéfico? Até que ponto? Por que corremos tanto? E para onde estamos indo? Para onde estamos indo? Precisamos realmente correr? Precisamos realmente ultrapassar a ética, valores, moral para ganhar? Ganhar o quê? Doenças, inimizades, escândalos. Nessa corrida, nessa competição cega muitas vezes. Para que serve a competição? Provar quem é melhor como discípulo, quem é maior? Melhor que o quê? Melhor que quem? Para que os discípulos foram competir entre eles, se o caminho deles era para o céu, e todos iam entrar no céu pelas portas? Não tinha por que correr. E nasceu um sentimento deles, entre eles, e não foi uma referência, foram várias referências que eu li aqui, ó. Tem pelo menos umas 4 referências, no começo e no fim do ministério dele, eles discutindo entre eles para saber quem era o maior, ou quem era o melhor. É triste. Se o vizinho compra uma casa, um carro, troca os móveis, eu tenho necessidade de realmente trocar também? Para provar o quê? Final de ano chegando quantos? O vizinho fica só de olho, irmão. O vizinho pintou a casa, pronto, vou pintar a minha também. Viu lá encostando no caminhão das casas da Bahia, ele já encomenda o dele. Competição. Não vou ficar por baixo. Eu conheci pessoas assim, que visitavam a casa da minha mãe quando eu era criança, e olhava tudo, se tivesse algum móvel novo, já queria comprar o dela igual. Sentimento de inveja, de competição, desnecessário. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos olhar para a nossa vida religiosa agora. Competição dentro do mundo cristão. Quem canta mais? Festividade, teve aí, ó, e outros congressos, festividades que tem igreja fora. É uma competição, é uma disputa, irmão, para ver quem canta mais, quem canta melhor, qual é a melhor voz. Festividades são desfiles, aonde muitas vezes Deus está do lado de fora. Por que em festividades não convida o irmão
Porque quem em festividade muitas vezes não usa os da casa, tem que trazer pregador de fora, tem que trazer irmão. Por que não usa os da casa na festividade? Por que não honra os da casa? Que está de segunda na oração, que está domingo na escola dominical, que está quarta-feira no culto, que está sexta no culto, está no culto das irmãs, está no culto dos jovens, está no culto dos varões. Por que não usa os da casa na festividade? Por quê? Eu fui convidado, eu preguei fora, dia 16 de junho, lá na Assembleia de Deus do Pai Caraíba. Eu fui convidado pelas irmãs para ministrar. Por que elas não convidaram os da casa? Será que não tinha pregador lá? Será que não tem pregador aqui na IEMA para convidar para pregar no congresso dos jovens, dos varões quando tiver, das irmãs? Competição. Por que não usou os cantores da casa? A irmã que canta na quarta-feira, que canta com um baterista só, que canta com um baterista lá aqui quarta-feira. Por que não usa os da casa nas festividades? Tem que trazer de fora. Instrumentista que toca na banda e tal. Por que não usa os da casa? Por que não usa o Alexandre? Ou em outras igrejas, por que não usa o seu músico? Tem que trazer a orquestra do grupo e tal, porque são profissionais e tocam um nível acima do coral angelical? Por quê? Competição por quê? Se o culto é para Deus e a adoração, como foi lido aqui, ele sonda o coração, e no versículo 12, Davi vai dizer que há um coração quebrantado e um espírito contrito ele não rejeita. Há cultos de festividade que não passa no teto, porque o espírito é de competição. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra que o Espírito Santo me fez escrever na tarde deste dia, após orar e meditar muito nesta palavra. Competição para ver quem prega mais, competição para ver quem tem um dízimo mais alto, quem ora mais, quem leu mais a Bíblia, quem tem mais diploma na parede e anel no dedo de teologia. Competição para saber quem jejua mais, quantos dias ficou mais sem jejuar, sem comer, jejuando. Para onde estamos indo? Vamos entrar com esta bagagem? Você já fez o check-in para entrar no céu? Isso não entra lá não. Não tem excesso de bagagem, porque não entra e não tem bagagem para onde nós vamos. Não vai precisar de diploma, de teologia, bacharel, doutorado, pós-graduado. Não entra anel de teólogo, não entra terno de microfibra, não entra sapato italiano, não entra. Louvado seja o nome do Senhor. No céu só entram os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. A competição, irmão, vai se encerrar aqui, porque bagagem não entra no céu. Não existe competição santa. Olha para Caim e Abel. Outro exemplo, Gênesis capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor. Foi depois de um culto, tá? Foi depois de um culto, louvado seja o nome do Senhor. Foi após o culto. Olha o que diz em Gênesis 4, do versículo 3 ao 7. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe no fruto da terra uma oferta ao Senhor. É um culto. E Abel também trouxe nos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olha o verso 5. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Olha o versículo 6. É o Senhor que fala com Caim. Não é Adão, não é Moisés, não é Abraão. É o próprio Deus, Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso. E ele diz para Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Espírito de competição começa no coração de Caim, quando ele tende a competir com seu irmão, que aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele. Aleluia. E quantos que se perguntam: por que só o irmão tem oportunidade? Por que o irmão está na frente do trabalho? Por que colocou tal jovem para fazer isso? Por que o irmão faz aquilo? Por que a irmã tem que fazer isso? Por que só lembra dela? Por que? O que você está fazendo? Louvado seja o nome do Senhor. Se você fizer bem, olha o que o Senhor falou para Caim, serve para nós também, e serve para aquele que tem espírito de competição. Se você não fizer bem, haverá aceitação para ti também. É o começo do versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti.
Agora está fazendo tudo errado, está fazendo as coisas com desleixo, só faz para se aparecer, só faz na festividade, só faz quando o pastor está, só faz para se amostrar. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito de competição, aleluia, glória a Deus. Olha o que causa a competição. Causou a morte de um inocente, e o sangue de Caim clama até hoje nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não te preocupa? Não nos preocupa saber que tem pessoas que têm almas morrendo por causa de competição? Igreja de Coríntios, de que lado você está? De Paulo, de Pedro, de Apolo ou de Cristo? Do lado de Cristo não tem competição, tem multiplicação. Oh glória! Vou repetir: do lado de Cristo não tem competição, e sim multiplicação. Se um perde, todos perdem, e se um ganha, todos ganham. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos? Está todo mundo com fome. Por que ele não só alimentou os discípulos? Por que ele só deu de comer para Pedro, Tiago e João, que eram os queridinhos, que eram os mais chegados a Jesus, que eram os que mais estavam perto, era o que estava na transfiguração? Não, ele mandou sentar de 50 e 50, mandou trazer o pão, deu graça, e orou. Enquanto ele orava, multiplicava na mão dele, e mandou repartir, e todos comeram. Mais de 5.000 homens, tirando mulheres e crianças, aleluia, glória a Deus, e todos se alimentou, porque ali não teve competição, teve multiplicação. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Com Jesus, irmão, esse espírito cai por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a conclusão. A conclusão é Efésios 6 e 12. Glória a Deus, aleluia. Para refrescar a minha e a sua memória. Aleluia. Efésios 6 e 12. Diz assim: as sagradas letras das Escrituras, escrita e inspirada pelo apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, porque não temos que lutar. Tem uma versão aí que diz contra os seres humanos. Na versão da NVI diz assim, porque não temos que lutar contra os seres humanos. E na sua e na minha Bíblia está escrito: contra a carne e contra o sangue, contra aquele ser que foi germinado com o espermatozoide no óvulo, como nós falamos. Ali é carne e ali é sangue. Cresceu, virou uma criança, virou um homem. Não temos que lutar, irmão, uns contra os outros, não, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa guerra, irmão, é espiritual. A nossa competição muitas vezes é contra o nosso próprio eu, para nós tomarmos o céu. Quem pode nos livrar da morte, do inferno, somos nós mesmos. Glória a Deus, aleluia. Nós somos responsáveis pela nossa salvação. Então, se há uma competição, é interna. Paulo vai dizer essa guerra aqui, em Gálatas capítulo 5, que a carne guerreia contra o espírito, é interno, e o espírito guerreia contra a carne. O espírito quer o fruto, a carne quer as obras da carne. Louvado seja o nome do Senhor. E quem você alimenta mais é quem vai vencer. Aqueles que alimentam o espírito, que vem para o culto, que vem para a escola dominical, que vem para a ceia, que tem também o seu emocional, que leva uma vida de exemplo, de santidade, está alimentando o seu espírito. Mas aquele que numa hora dessa está assistindo uma novela, um filme, que está no shopping, que deixou o culto para ir para outras coisas, que não foi motivo de força maior, irmão, está alimentando a carne, está jogando a sua alma no inferno. E que o Espírito Santo tenha misericórdia, aleluia, de nós nesta noite, para que nós possamos continuar alimentando o nosso espírito, evitando desânimo, evitando comodismo, evitando o cansaço espiritual, alimentando o espírito. Só assim que nós venceremos essa carne podre que só quer descansar das coisas deste mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos parar de competir, vamos ajudar uns aos outros. Vamos fazer como Simão Cirineu. Lembra o que Simão Cirineu fez? Ajudou a Jesus a levar a cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, como Paulo escreveu em Romanos 12:15. Jesus está voltando. Se prepare,
Se estiver em disputa, como estavam os discípulos, não vai subir ninguém. É muito forte isso. O Amós deu aqui a parábola das 10 virgens. Em Mateus 24 vai dizer que muitos naquele dia vão dizer Senhor. Mateus 7 diz que muitos naquele dia vão dizer Senhor, Senhor, no teu nome eu orei e teve salvação. No teu nome eu orei e muitos foram curados, expulsei demônios. E o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que estava em contenda, vós que estava em disputa, vós que não perdoou o seu irmão, vós que matou o seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor, matou a alma. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos naquele dia serão surpreendidos pelo julgamento, pela sentença da palavra que sairá da boca de Jesus. Aleluia, dando uma sentença de morte eterna. Infelizmente, ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de se consertar. Jesus disse que enquanto que estiver no caminho com o seu irmão, conserta-se com ele. Se vai trazer a sua oferta no altar, volta lá, reconcilia e depois traz o seu culto, traz a sua oferta que Jesus vai receber. Se arrepende, como fez Davi, louvado seja o nome do Senhor, como fez Jacó, desceu no vale de Jaboque, e quando subiu outro homem, foi de encontro ao seu irmão, não teve medo dos 400 que estavam com ele, foi lá, se abraçou, se perdoou para alcançar a salvação da sua alma. Aleluia. Glória a Deus. Nessa disputa temos que perder para ganhar. Às vezes nós somos cheios de razões, às vezes estamos até certo e queremos competir para isso, para ganhar. Não, eu tenho razão, não perca para ganhar. Quantas mortes no trânsito poderiam ser evitadas se aquela disputa, aquela competição não fosse levada adiante? Às vezes com nervos à flor da pele, não vale a pena discutir. Quantos cristãos se escandalizando, quantos cristãos andando armado, quantos cristãos fazendo contato com o humano que ele conheceu para poder resolver uma pendência dele, como a igreja de Coríntios, que ia um contra o outro diante do tribunal de ímpio. Não, nós temos um Deus, e se for preciso perder para ganhar, irmão, perdemos para ganhar. Jesus disse: se o teu inimigo pedir a capa, dá também a túnica. Se pedir para andar uma milha, vai com ele em duas. Você vai comer 1 quilo de sal, come 2 com ele, perca para ganhar. Aleluia, glória a Deus. Perca para ganhar. Nós queremos ganhar sempre, irmão, mas tem vezes que temos que perder. No casamento, às vezes quantas discussões poderiam ser evitadas se um dos dois cedesse. Mas não, vai até o fim na disputa, e aí fere-se os dois com palavras que muitas vezes nunca mais vai ser reparado aquelas feridas. Quantos irmãos que discutem na parentela lá, por causa de herança, por causa disso, daquilo, outro, por causa de problema, por causa do pai, por causa da mãe, discute, briga, passa 10, 20, 30, como foi Esaú e Jacó, passou anos sem se falar, por causa de briga, por causa de disputa. Não, perdemos para ganhar nesta noite, perdemos na terra para ganhar o céu. Perca. Se tiver que ter prejuízo, tenha prejuízo, Deus vai dar em dobro, irmão. Deus honra, irmão. Deus honra. Ele ama aquele que perdoa. Paulo vai escrever: se nós devemos alguma coisa ao nosso irmão, nós devemos o amor. Devemos o amor ao nosso irmão. E o amor é compassivo, é benigno. O amor perdoa. O amor não soberbece. O amor pede para ganhar. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios 13, olha o que diz aqui, ó. O Espírito Santo soprou agora, irmão, o amor. Aleluia, glória a Deus. Estamos indo para a finalização. 1 Coríntios 13. Louvado seja o nome do Senhor. E o verso 4: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, aí não tem competição, o amor não trata com leviandade, não se soberbece. Olha aí, irmão, serve para o discípulo e serve para nós também. O amor não se soberbece, ou seja, o soberbo, ele se acha maior que o outro, ele vive em constante competição. Mas quem tem o amor de Deus não tem isso, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, olha isso, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, olha, perde para ganhar, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte provamos.
profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Olha o versículo 13: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estas três, mas o maior deste continua sendo, será o amor ágape, que é o amor que se entrega, que é o amor de Cristo, de Deus em nós, é o amor sem interesse, sem barganha. Eu vou amar não porque eu vou receber algo em troca, eu vou amar não porque, aleluia, eu vou ter algum benefício, não, eu vou amar porque o Espírito Santo de Deus derramou amor no meu e no seu coração. Percamos para ganhar, aleluia, glória a Deus. E como competir com forças espirituais se nós somos carne? Que a competição aqui é a guerra. E Paulo vai dizer que a guerra é espiritual em Efésios 6. Primeiro, cingidos com a verdade. A verdade sempre, a verdade prevalece. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no verso 36 ele diz: e que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Segundo, vestido com a justiça de Deus, justificados com Cristo. Romanos 5:1. Terceiro, calçado no Evangelho. Quarto, tomando o escudo da fé. 5, a salvação é todo dia. Sexto, a palavra de Deus. E no sétimo, orando em todo o tempo. Só assim nós vamos vencer as forças espirituais. Paulo disse que as nossas armas são espirituais e não são carnais, para vencer os principados e potestades que se levantar. Por isso, continuemos a lutar, não uns contra os outros, não competindo para ver quem prega, quem canta, como eu falei, ou quem é melhor em cima do púlpito. Há almas aí fora precisando ser salvas, precisando ser encontradas. Precisamos deixar um pouco o microfone às quatro paredes e romper essa multidão, pregar o evangelho a toda criatura, para que almas venham ser salvas para o rebanho do Senhor. Enquanto nós estamos aqui competindo aqui dentro, brigando entre nós, há almas aí fora morrendo, aguardando uma palavra de salvação e de vida eterna saindo da nossa boca. Abaixo este espírito de competição, somente o Espírito Santo e o Deus Pai e o Deus Filho, que são unidos e unânimes, que possa nos unir nele, para morarmos no reino do céu. E lá cabe a Deus permitir o assentar à direita, o assentar à esquerda ou não. Eu, só de entrar no céu, para mim já está bom. Não me importa se eu vou sentar à direita ou se eu vou sentar no céu. O importante é estar lá. Eu quero chegar e estou lutando comigo e com as forças espirituais, contra o mundo e contra o pecado, e querendo amar o meu próximo cada vez mais, ajudando naquilo que for possível, em oração, aleluia, glória a Deus, na intercessão, na brecha, por aqueles que vão morar no céu. Que o Espírito Santo, irmão, possa continuar nos abençoando. Esta é a palavra de Deus para os nossos corações nesta noite, e que o Espírito Santo de Deus, irmão, possa repreender do meio da igreja de Cristo na terra, não só na missão de Antioquia, mas da igreja, irmão, no Brasil e no mundo, na terra, esse espírito, irmão, de competição. Igrejas, placa de igrejas que pastores não permitem o outro ir na outra igreja, com medo de perder a ovelha. Pastores que tratam a ovelha como pode no laço, para não deixar sair. Que evangelho é esse? Eu louvo a Deus por esse ministério, pela igreja evangélica Missão Antioquia, pela vida do nosso pastor, irmão, que nos permite cultuar em outra igreja, partilhar, comunhar, está em comunhão com os outros irmãos, irmão, com outras igrejas, porque placa não vai salvar ninguém. Jesus morreu por todos, e o céu é para todos aqueles que crê. E que o Espírito Santo, irmão, oremos, irmão, nas suas casas, e enquanto nós pensarmos em orar, apresente, irmão, e repreenda, porque hoje eu repreendi. Desde quando o Espírito Santo ministrou essa palavra, eu repreendi esse espírito de competição
corrupção que há nas igrejas e que tem matado almas e que tem levado almas para o inferno. E não foi para isso que Jesus morreu. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, e o céu para os eleitos, para os escolhidos. Que Deus em Cristo, na pessoa do Espírito Santo, possa abençoar cada um de vocês. Eu agradeço minha rica oportunidade nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que palavra maravilhosa.